Olá para você que nos ouve pelos canais de streaming e também para você que nos assiste pelo canal oficial do MPMG no YouTube. Está no ar mais uma edição do Vox, o podcast do Ministério Público de Minas Gerais. No programa de hoje, vamos falar sobre recursos que são usados exclusivamente para beneficiar os consumidores aqui em Minas Gerais. Para explicar melhor como isso funciona, eu vou conversar com a Procuradora de Justiça, Thaís Leite. Olá, Procuradora, seja bem-vinda ao Vox. Oi, Bruno. Prazer em estar aqui contigo para falar sobre o Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor. A Thaís é presidente do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Thaís, você pode esclarecer para a gente que dinheiro é esse que só pode ser usado para a defesa dos consumidores? Esse dinheiro a que você se refere são recursos que estão dentro de uma conta do Fundo de Defesa de Proteção e Defesa do Consumidor, que são angariados via trabalho de autoridades que atuam junto à defesa atuam na defesa do consumidor. O que eu posso deixar mais claro é que os promotores de justiça, especificamente, através de sua atuação em processos administrativos, bem como os PROCONs municipais, através de seus fiscais, através de imposição de multa às empresas que lesam os consumidores, eles angariam esses recursos que vão serem direcionados ao Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor. Agora, para ser mais específico, eu pergunto para você, Thaís, de que forma esses recursos beneficiam os consumidores? Então, esses recursos, na verdade, eu costumo dizer que existe, de uma certa maneira, uma relação de reciprocidade. O que significa dizer que, no momento em que a empresa fere ou lesa um consumidor e é a ela imposta uma multa, esse dinheiro vem dirigido ao fundo e, ao mesmo tempo em que surge um projeto, esse projeto é patrocinado pelo fundo, justamente com o intuito de beneficiar os consumidores. Então, essa relação de reciprocidade, para onde vem e depois o retorno dele aos consumidores. Através do quê? De projetos. Esses projetos, eles servem para aquisição de bens. Das mais variadas formas, podemos pensar em outras atividades que promovam, que aprimorem, que fomentem a defesa do consumidor, a educação para o consumo, projetos que promovam também a modernização administrativa dos órgãos que atuam sempre na defesa do consumidor. Procuradora, então esse dinheiro ele não é para ajudar um ou outro consumidor específico, né? A senhora cita que é para angariar principalmente os projetos, não é isso? Exatamente. O que eu quero dizer é que não vai beneficiar individualmente um consumidor, mas de uma forma difusa, coletiva, sim. Vários consumidores são atendidos com essa implementação desses projetos. Então, na verdade, é mais amplo essa atuação ao promover um projeto, naturalmente, todos os consumidores dentro de uma coletividade vão ser beneficiados com aquela execução daquele projeto. Nessa proposição de projetos, você poderia citar alguns projetos que já receberam os recursos do fundo e que merecem uma atenção especial? Sim, vários projetos. Eu já, mesmo há não muito tempo na presidência, consegui participar aqui. Nós tivemos a oportunidade e a felicidade de podermos auxiliar na aquisição pelo Instituto de Criminalística daqueles equipamentos que acabaram servindo e foram determinantes no esclarecimento daquele crime famoso da cerveja Baker, e que fizeram, sem dúvida, a análise química da substância, e por isso tivemos desvendado a questão, né, as minúcias, as questões da investigação criminal. Também, no mesmo viés, nós temos ali o mesmo Instituto de Criminalística que foi beneficiado com o encaminhamento de recursos para a aquisição de uma ferramenta de quebra de sigilo para investigação, que é chamada da Cellebrite,
que é uma ferramenta de uma indústria israelense de alta precisão, e que faz, e com a utilização dessa ferramenta é possível, muitas vezes, desvendar crimes que são hoje a maior gama de crimes contra o consumidor, que é através da internet ou mesmo através de sites fraudulentos, links que recebemos através de celulares. Dessa maneira, colaboramos através de encaminhamento de recursos para o Instituto Criminalística para aquisição dessa ferramenta. Também, aí, de outra maneira, podemos também citar aqui, para que o ouvinte tenha conhecimento, e é fundamental, que os PROCONs municipais, eles são estruturados na formação da estrutura de mobiliário, equipamentos tecnológicos. Todos os PROCONs municipais foram formados através do recurso advindo do Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor. Um outro projeto também, que eu acho que também merece destaque, é um chamado SIM, Serviço de Inspeção Municipal e Regional, que é feito nos alimentos, para garantir ao consumidor final a qualidade dos produtos, por exemplo, queijos, leites, produtos artesanais de uma forma geral, eles são submetidos a essa inspeção para que ao ser oferecido para o consumidor final, possamos ter essa questão garantida, ou seja, o consumidor está recebendo um produto inspecionado devidamente. O que fica muito evidente é que todo e qualquer projeto que venha a ser beneficiado com o recurso do Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor tem de ter efetivamente a finalidade consumerista, tem que atender os direitos e a defesa e promover a defesa do consumidor. Procurador, assim, acho que fica bem claro para o ouvinte. A gente está falando aqui, então, que o dinheiro ele é revestido, então, apenas para entidades ou instituições que tenham parceria com o tema consumidor, não é isso? Então, exatamente como você acabou de dizer aqui, Bruno, os projetos, eles podem ser e vão ser, beneficiar essas entidades, os beneficiários que estão estabelecidos na lei, eles têm que ter essa finalidade consumerista. Você está ouvindo o Vox, o podcast do Ministério Público de Minas Gerais. O assunto de hoje são os projetos de defesa do consumidor. Em Minas Gerais, o consumidor pode bloquear ligações telefônicas ou mensagens de texto que ofereçam produtos e serviços. O PROCON-MG, órgão do Ministério Público de Minas Gerais, gerencia o sistema de bloqueio de telemarketing. Esse serviço é realizado gratuitamente. Podem ser cadastrados números de telefones fixos ou móveis, que após 30 dias não poderão ser utilizados por fornecedores para ofertar produtos e serviços, a não ser com autorização expressa do consumidor. O cadastro é válido por 1 ano e, ao final desse período, o consumidor deverá revalidá-lo para que continue protegido. Apenas os consumidores residentes em Minas Gerais podem utilizar o serviço. Optou pelo serviço e não é mais titular da linha telefônica? Acione o PROCON-MG e cancele o cadastro. Faça valer o seu direito. Ministério Público de Minas Gerais, em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta com o nosso bate-papo com a presidente do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, Thaís Leite. Procuradora, entrando nessa área, eu gostaria de perguntar para a senhora quem pode propor um projeto ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa ao Consumidor. Os projetos, Bruno, eles podem ser propostos exatamente pelos beneficiários também, que são os beneficiários legais, que são órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, municipal ou estadual, os PROCONs municipais, o PROCON estadual, bem como entidades não governamentais, sem fins lucrativos, com existência há mais de 1 ano.
Essas pessoas, essas entidades podem efetivamente encaminhar os projetos. Estamos trabalhando para que a implementação de recursos seja feita de forma direta às outras entidades não governamentais, que são as OCIPs, mas estamos aguardando a regulamentação dessa nova situação. Quem avalia os projetos de financiamento que chegam ao fundo? Os projetos, eles recebem inicialmente, Bruno, uma análise preliminar e formal de viabilidade, de propositura daquele projeto através da Secretaria Executiva do Fundo. Já a questão de aprovação ou não cabe ao Conselho Gestor. Esse sim que é composto por 11 membros, né? É um conselho que tem deliberativo e definitivamente ele tem uma composição heterogênea, ou seja, ele não é composto exclusivamente por membros do Ministério Público. Também a sociedade vem a ser representada nesse conselho através de um representante da OAB, um representante da Assembleia Legislativa, 2 representantes de PROCONs municipais, e das entidades também de defesa do consumidor, entidades privadas de defesa do consumidor. Então, veja que há uma participação de toda a sociedade acerca de onde vai se aplicar o recurso do Fundo de Defesa do Consumidor. Sempre lembrando que essa deliberação ela vai ter uma análise a respeito definitivamente sobre a finalidade consumerista daquele projeto. Procuradora, podemos dizer então que o Conselho traz uma certa transparência na aplicação dos recursos? Não só a transparência, ou seja, tudo que é realizado ou decidido nesse Conselho Gestor, ele é difundido na sociedade, porque os representantes vão levar, lógico, né, ao conhecimento de todos, mas também tudo que é feito tem publicidade a respeito dos valores que estão dentro do fundo e a maneira como está sendo empregado. É bom que se diga também que há umas exigências acerca de requisitos mínimos para um projeto ser aprovado. Seria essa a minha próxima pergunta. Quais essas exigências? Então, um projeto, para que ele venha a ser apresentado ao Fundo de Defesa do Consumidor, ele deve atender inicialmente, ser preenchido através de um formulário que está na página do Ministério Público. Existe um formulário que ele é bem intuitivo, tranquilo de qualquer pessoa poder preenchê-lo, mas que traz efetivamente os requisitos principais, fundamentais para que um projeto venha a ser apresentado. São eles, então, o objetivo que se pretende com aquele projeto, né? O público-alvo, o valor do custeio e, na contraproposta do proponente, o tempo, o prazo de execução. É necessário, então, que um projeto venha atender esses requisitos para que ele seja, então, submetido à deliberação pelo Conselho Gestor sobre a sua aprovação ou não e se é ou não merecedor de receber os recursos do Fundo de Defesa do Consumidor. Pergunto, então, quais os critérios avaliados na hora de decidir os projetos que vão receber o dinheiro? Vou me parecer até um pouco repetitiva, mas a verdade é, a temática fundamental para que um projeto venha a ser admitido é que ele tenha como temática principal o quê? A defesa do consumidor. Então, esse é o ponto crucial, fundamental. Num outro lado, temos que ver também se o recurso que nós dispomos, né, no fundo tem como abarcar aquele projeto. Naturalmente que há necessidade que o fundo esteja com recurso suficiente para atender aquele pleito proposto no projeto. E o que eu acho que é interessante dizer aqui, que na atual presidência vem sendo tratado a aplicação dos recursos com uma preocupação maior acerca de diversificar e democratizar a aplicação dos recursos, atendendo de forma mais ampla ao Estado. E com isso, dá-se preferência aos consórcios públicos.
Com isso, com a adoção de projetos dentro de consórcios públicos, é possível atender maior número de consumidores, beneficiar mais localidades, considerando que o estado de Minas Gerais é um estado bem extenso. Então, para isso, nós adotamos essa política de dar uma preferência a projetos que privilegiem consórcios públicos. Ótimo. Thaís, esse fundo é ligado ao Ministério Público de Minas Gerais. A senhora pode pontuar brevemente sobre essa questão? A questão é que não é verdade que ele é ligado, ele pertence à estrutura, ele é um órgão do Ministério Público, é mais que isso, ele realmente pertence à estrutura organizacional do Ministério Público. O procurador-geral, ele então nomeia, no caso, o meu cargo de presidência, eu fui nomeada pelo procurador-geral porque pertence à administração superior, portanto ele compõe a estrutura do Ministério Público. Perfeito. Nós conversamos agora com a presidente do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, Thaís Leite. Procuradora, mais uma vez agradecemos a você pela disponibilidade e pela participação no Vox. Eu que agradeço, Bruno. Foi uma oportunidade muito importante para poder esclarecer alguns aspectos de um fundo que é do consumidor e deve, por isso, destinar a todo e qualquer projeto que venha atender a sociedade. Essa entrevista estará disponível nas principais plataformas de streaming, no canal oficial do MPMG, no YouTube e nas redes sociais. Obrigado e até o próximo Vox.